Bom dia, professores! Como estão? Fico muito feliz em receber cada um de vocês aqui nessa live, nessa atividade, onde mais uma vez a gente vai compartilhar, vou compartilhar com vocês um pouquinho do conteúdo que eu venho trabalhando, que é a inovação da educação, professor das novas gerações. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o futuro da educação. É uma temática que, quando eu comecei a estudar, eu fiquei muito fascinada, e especialmente nas últimas semanas eu estou estudando um pouquinho do modelo americano, do modelo da Nova Zelândia. Quero compartilhar com vocês que a Nova Zelândia tem um documento muito legal que eles fizeram sobre a educação do futuro. Esse documento que eles desenvolveram lá, eles fizeram uma pesquisa bem ampla de uns 6 ou 7 anos, onde eles trazem, né, o que se espera da educação do futuro. E hoje eu fiz um resumo de alguns dos documentos, dos artigos que eu tenho lido ultimamente sobre a educação do futuro. O que nos espera, o que a gente pode planejar e como nós, professores, podemos contribuir para realmente aquela educação do futuro que nós queremos. Que hoje, quando a gente olha para as nossas salas de aula, a gente com certeza tem alguns sonhos, alguns objetivos para com os nossos estudantes, para com as nossas gestões escolares também, né? Ou de ensino, independente se for no ensino básico, ensino fundamental, graduação, pós-graduação. Então, é muito importante que vocês, professores que são extraordinários, não tenha dúvida disso, todo mundo que está encontrando esse caminho aqui da Gen Z, que é a inovação pedagógica, que é a página no YouTube também, para quem vai assistir esse vídeo gravado, são professores que realmente buscam um melhor desempenho e que realmente estão preocupados com o processo formativo dos seus estudantes, que não estão somente pensando em passar o conteúdo, que não são mais aquele professor conteudista, que muitos de nós fomos preparados para ser professor conteudista. Não tenho dúvidas que vocês que estão aqui comigo nesse momento, e quem vai assistir depois, são professores que estão buscando um processo formativo onde esse aluno tenha realmente uma aprendizagem significativa e esteja preparado para o mercado de trabalho ou para a sociedade de uma forma técnica, mas não somente a técnica, que seja um ser humano, um indivíduo preparado com outras habilidades. Hoje, quando a gente fala de educação do futuro, a gente tem algumas abordagens muito relevantes, que é voltada mais para as ferramentas metodológicas. Então, eu vou compartilhar com vocês mais voltado para essa questão metodológica hoje. Que são, hoje, quando a gente olha, né, educação do futuro, e eu já vejo muitos colegas compartilhando mais a questão da inovação pedagógica, eu também trabalho muito isso, mas a educação do futuro, e o futuro já é agora, né? Eu acredito que o futuro é o hoje já, nós estamos vivendo o futuro, é trazer abordagens mais inovadoras para dentro das nossas salas de aula, independente em qual período, em qual estágio esse indivíduo está estudando. Abraçar as diversidades, a gente vai pontuar cada um desses itens no decorrer também dessa fala. Cultivar mentes curiosas e também construir parcerias. Isso é um ponto bem relevante. E quando a gente olha para inovação, diversidade, curiosidade, que é instigar essa curiosidade, e também o famoso network, o desenvolvimento de parceria, isso nos faz, né, e nos faz perceber que nós temos, sim, muitos desafios a enfrentar. Mas juntos nós podemos enfrentar esses desafios de formas mais leves. E quando a gente olha para esses desafios, por quê? Nós temos inúmeras diferenças quando se trata de cultura, tecnologia, também de processo formativo dos próprios professores, dos próprios educadores, e também por falarmos que somos pessoas, e cada um de nós é diferente, criado em um ambiente diferente, se desenvolveu em um ambiente diferente, com suas habilidades cognitivas e comportamentais diferentes. Então, realmente, a educação do agora, ou a educação do futuro,
ela requer que nós desenvolvemos algumas habilidades voltadas para esse olhar da inovação, da diversidade. E quando a gente olha para a abordagem da inovação, a inovação ela nos faz olhar para o quê? Tecnologia. Então, hoje eu sei que muitos de vocês já exploram a tecnologia, mas a gente tem muito a aprender com a tecnologia. E hoje a gente tem inúmeras ferramentas inovadoras que a gente pode aplicar em sala de aula. E aqui, professores, eu não falo nem só como uma forma de aplicar em sala de aula. Aqui, eu também quero que vocês entendam que a tecnologia, essa abordagem tecnológica, pode impactar na produção das aulas de vocês. Né? As nova tecnologia, a inteligência artificial, todas as ferramentas que nós temos de inteligência artificial, podem fazer com que as aulas de vocês, a produção de aula seja mais rápida, mais ágil, que você vai gastar muito menos tempo produzindo aula e gastando esse tempo com ficar com a tua família, ficar com os teus amigos, curtir a vida, descansar. Então, a gente pode e deve utilizar a tecnologia como uma ferramenta para aplicar, para melhorar o desempenho do processo de ensino e aprendizagem em sala de aula, para o indivíduo que é nosso estudante, mas também trazer essas ferramentas da tecnologia, trazer a inovação tecnológica para a produção dos nossos conteúdos. Isso vai fazer com que a gente otimize muito o tempo. Então, as abordagens inovadoras trazem muito isso, de a gente explorar a tecnologia. Mas quando a gente fala de inovação e abrangendo a inovação pedagógica, eu também quero que fique muito claro para vocês que inovar não é só a gente utilizar a tecnologia em sala de aula. Inovação pedagógica, ela tem muito a ver também com outras formas de a gente trazer o nosso conteúdo para dentro da sala de aula. Outros formatos, trazendo jogos, que é uma das questões do futuro, né, do futuro ou agora, né, que os jogos, eles ajudam muito no processo, no estímulo do processo de ensino e aprendizagem, e muitas vezes o seu conteúdo de um slide ou um Canva que você apresenta, ele pode ser transformado, sim, em uma atividade dinâmica, como os jogos de cartas, por exemplo. Quando a gente fala em abraçar a diversidade, que também é um dos tópicos da educação do futuro, isso é muito importante que fique, que a gente olhe com carinho para esse tópico. Que quando a gente fala de abraçar a diversidade, aqui a gente precisa ter claro que é o acesso e a inclusão na educação. O Brasil ainda é um país em desenvolvimento que a gente precisa incluir um número muito grande de crianças, jovens e adultos nas escolas, e também que nós tenhamos indivíduos alfabetizados. Ainda o Brasil tem um número muito significativo, relevante, de indivíduos que não são alfabetizados. E esse abraçar a diversidade é a gente olhar como um todo, desse acesso igualitário à educação e à tecnologia em todo o mundo. E essa é uma parte que me toca muito, porque em uma das minhas falas, uma das minhas lives, eu não lembro qual foi, teve no final eu sempre abro alguns minutos para a gente conversar no ao vivo, e teve uma pessoa que me disse que na escola dela ainda não tinha internet. Então, abraçar a diversidade é isso, garantir que todos tenham acesso à educação, à tecnologia. A inclusão, então, a promoção de inclusão das minorias também é muito importante nesse processo. Então, a gente tem que pensar sempre, quando a gente olha para a diversidade, na diversidade como um todo, na inclusão social, na possibilitar o acesso igualitário da educação e também a inclusão das minorias dentro das nossas salas de aula. E um dos outros pontos, então, desses iniciais, é a curiosidade. Hoje, a gente tem diferentes gerações nas nossas salas de aula. A gente tem basicamente, geração alfa e geração Z, e eu vou pincelar um pouquinho, daqui a pouquinho, sobre as gerações para vocês também. E são gerações que
que estão conectadas, são gerações que nasceram conectadas com a internet. Então, eles têm acesso a toda e qualquer tipo de informação. Isso faz com que, para eles terem curiosidade com o assunto, eles precisam ser muito mais estimulados e realmente tem que ter uma estratégia de conteúdo para gerar curiosidade. E, de certa forma, em algumas situações, a gente tem um maior nível de curiosidade, em outros, um menor nível, que acaba não atraindo o aluno. E eu gosto de fazer uma relação da curiosidade quanto mais o professor mobilizar os sentidos fisiológicos desse indivíduo, maior curiosidade aquele conteúdo vai gerar. E aqui eu quero citar para vocês que os indivíduos, né, todos nós temos o sentido da visão, da audição, do olfato, do tato, né? Então, são vários sentidos, do olfato também, né? Então, são 5 sentidos. Quanto mais nós conseguirmos mobilizar esses sentidos fisiológicos humanos nas nossas aulas, mais o aluno vai engajar. Por quê? Quanto maior essa mobilização, mais significa que mais curiosa e mais curiosidade está gerando essa sua aula. Então, a gente sempre... É uma dica muito importante para todos vocês, que vocês olhem para isso. Como eu posso estimular mais de um sentido fisiológico no meu estudante? Por exemplo, um bom slide vai estimular o visual, uma boa oratória, uma boa fala vai estimular a audição. Mas aí, como é que eu estimulo tato, olfato, né? E como é que eu estimulo esses outros? Você pode trazer, então, uma atividade de ação para esse aluno fazer em sala de aula. Em algumas situações, dá para se trazer um alimento para fazer uma associação, isso vai ter um cheiro, né, um sabor. Então, é possível e a gente pode encontrar algumas estratégias para mobilizar. Quanto maior essa mobilização, mais curioso vai ser esse conteúdo. E agora vamos associar por que as redes sociais geram tanta curiosidade e tem tanto engajamento. Muitas delas justamente por esse motivo, porque elas mobilizam muito esse sentido de ficar curioso, de instigar o visual, uma imagem muito bonita, um vídeo muito bonito, uma roupa muito bonita naquela imagem, naquele vídeo. Isso tudo vai estimulando o sistema visual, uma fala muito boa, a oratória. Então, isso tudo vai estimulando a curiosidade dos indivíduos e faz com que tenha uma maior retenção desse conteúdo em sala de aula. Muito importante aqui também é a construção de parceria. Nunca foi tão importante construir parcerias. E para o ensino é extremamente importante, é fundamental a construção de parcerias. E aqui eu trago a construção de parcerias em que forma? Eu poder estar dando aula lá para uma turma da teacher Marina Morandini, que está aqui assistindo nesse momento, a teacher vir aqui conversar com os meus alunos em algum momento, e a gente vai fazendo uma troca de conhecimento. Um prof aqui do Sul consegue dar uma aula lá para o Norte através da tecnologia. Ou, muitas vezes, fazer algumas atividades surpresas com os seus alunos, trazer, nós estamos falando sobre sustentabilidade, trazer alguém, alguma empresa para falar sobre sustentabilidade dentro da sua sala de aula, estamos falando sobre saúde, trazer uma personalidade ou alguém da sua cidade ou da unidade básica de saúde, enfim, para vir para dentro da sala de aula falar sobre aquele conteúdo, aquela temática. Isso, além de tudo, desenvolve outras habilidades cognitivas e comportamentais dos nossos alunos, de estarem recebendo um outro profissional. Gera mais curiosidade, porque foge do centro do professor, é um visitante que se tem naquele momento. Então, construir parcerias, desenvolver parcerias, quanto maior o nosso laço de network, de parceria, isso é muito bom e impacta muito no processo de ensino e aprendizagem. E eu gosto de fechar essa partezinha, essa parte do conteúdo, com essa frase que para mim é muito importante. Todos somos mais inteligentes do que qualquer um de nós. Então, quanto mais nós se mobilizarmos, nós convidarmos, nós compartilharmos conteúdo, é melhor
impacta muito mais no processo de ensino e aprendizagem. E quais são as tendências, então, para o futuro da educação? A gente volta à questão da tecnologia. Então, realmente, a tecnologia está aí, nós precisamos utilizar ela. E quando a gente fala das tendências, a gente tem o uso da realidade virtual, e aqui para se ter conteúdo imersivo. Hoje a gente já tem muitos aplicativos, muitos sites, as próprias ferramentas do Google possibilitam, então, através da realidade virtual, conteúdos imersivos. Então, para que esse professor possa compartilhar com os seus alunos esse conteúdo de uma forma imersiva. A gamificação não tem mais volta, a gamificação é um processo fundamental para o ensino e um impacto maior, né, no ensino e na aprendizagem desses alunos, de todos nós, que quando a gente faz um jogo, a aprendizagem ela fica mais divertida. E tudo que é diversão, tudo que é a comédia, tudo que diverte, a gente também aprende muito com isso. Os nossos estudantes ainda mais. E porque também, quando a gente está falando de um jogo, de um game, a gente está mobilizando mais de um sentido fisiológico. A gente está normalmente mobilizando a visão, a audição, o tato, porque mesmo que seja um game tecnológico, um aplicativo, você tem que mobilizar o tato para executar esse jogo. Além disso, a competição, uma competição saudável aqui nos jogos educativos, e a gente sabe que as gerações que estão vindo aí, especialmente geração Z e geração Alfa, são gerações que gostam muito de competição. Eles adoram esse instinto de competir. Então, é muito importante que a gente cultive essa competição saudável também dentro das nossas salas de aula. E a aprendizagem online também é uma coisa que a pandemia já nos trouxe, mas ela cada vez vem se falando mais sobre aprendizagem online, ensino híbrido, você tentar associar tanto o presencial quanto o online. Além disso, nós precisamos olhar também que no futuro, e hoje em dia eu acho que a gente já vem aplicando, mas de uma forma muito sutil, a educação personalizada e adaptativa. Essa vai ser uma exigência do futuro. A gente não vai mais poder tratar todos os alunos, todos os nossos alunos da mesma forma. Quando a gente entrar numa sala de aula, nós precisamos olhar para aquela sala de aula e entender que nós temos indivíduos de geração Z, geração Alfa, geração Y, geração X, e quem sabe até Baby Boomer, que são gerações diferentes, que têm perfis cognitivos comportamentais diferentes. E além disso, nós temos que olhar também para os nossos alunos e perceber que nós temos alunos que são auditivos, que têm um perfil de aprendizagem mais auditivo, então para eles são muito importante a audição. Nós temos também aqueles estudantes que são mais visuais, então é aquele estudante que ele precisa estar olhando para o professor no momento que o professor está explicando. Nós temos aqueles estudantes que são mais sinestésicos, que precisam olhar, precisam ouvir e precisam anotar esse conteúdo ou fazer uma atividade prática. Então, dentro de uma sala de aula, a gente tem diferentes perfis. E cada vez mais vai se exigir isso, que a gente atenda, personalize esse conteúdo para cada um desses indivíduos. Quando a gente fala de educação personalizada, é adaptar não só a metodologia de ensino, mas também a adaptação de currículos, a adaptação, usar estratégias diferentes, o ritmo de aprendizagem é diferente para cada um dos indivíduos, e também a personalização busca atender as individualidades de cada um de nós, de cada ser. E quando se trata de uma educação adaptativa, aqui é customizar o material e as metodologias para as aptidões individuais de cada um. Na Europa já se vem falando um pouco sobre isso, nessa questão vou falar um pouquinho aqui sobre o ensino superior, onde 1 ou 2 anos você faz disciplinas básicas, vou dar um exemplo na área da saúde, que é a minha área de formação. Você faz disciplinas básicas, todo mundo junto da mesma forma, e aí depois cada um vai seguindo um ramo. Isso é partir para
para a questão da personalização e de adaptar também de acordo com a aptidão de cada um. Olha, eu quero fazer o básico, mas a minha aptidão é tal linha de estudo, é uma outra linha de estudo. Então, olhar para as aptidões. Alguém que é melhor em matemática, outra pessoa vai ser melhor em artes. A gente olhar para isso também no ensino básico e no ensino fundamental e potencializar essas aptidões, porque se ele tem uma aptidão muito boa naquilo, a gente precisa potencializar aquilo. E até ouvi recentemente uma fala muito legal que falava assim, sobre as nossas aptidões, né? Que muitas vezes a gente olha para o que a gente não é muito bom e quer potencializar o que a gente não é muito bom, vai chegar um momento que vai ficar tudo igual, né? Eu concordo que a gente tem que melhorar o que a gente não é muito bom, mas a gente tem que buscar potencializar o que nós e o que os nossos alunos são de melhor, né? O que nós temos de melhor. E junto a tudo isso, como que a gente pode adaptar? Como que a gente pode personalizar o ensino? Vem a inteligência artificial, mais uma vez, voltando para a tecnologia. Os dados, os algoritmos da inteligência artificial permitem que a gente possa maximizar e potencializar esses alunos através dos dados, das informações. Então, através da inteligência artificial, a gente consegue utilizar esses dados para personalizar, para adaptar esse ensino para o nosso estudante, conseguir entender o que ele mais gosta de aprender, quais são as ferramentas que ele mais gosta, qual a metodologia que ele mais gosta para aprender, qual é o processo de aprendizagem dele. E, além de tudo isso, o desenvolvimento de habilidades não técnicas na educação. Então, eu falei de várias coisas que são metodologia, que acabam sendo coisas técnicas, né? Que falamos de tecnologia, games e tudo mais. Mas nós precisamos olhar também para as habilidades socioemocionais dos nossos alunos, que eu acho que nunca esteve tão em voga. Então, hoje em dia, está muito claro para mim, por exemplo, que os nossos estudantes, a gente não pode mais formar eles de forma somente técnica, né? Nós precisamos formar esses alunos para habilidades cognitivas comportamentais, que eles se tornem um melhor cidadão para a sociedade. Então, a educação do futuro não vai se tratar mais só de habilidades técnicas. Serão as habilidades não técnicas que também impactarão. E aí entra, né, as tais das soft skills, que são muito importantes que os nossos alunos desenvolvam. E no próximo slide eu quero compartilhar com vocês que isso é tão importante que tanto a geração Z quanto a geração Alpha, eles já têm um perfil cognitivo e comportamental de buscar por empresas, por marcas, por produtos que cuidam do meio ambiente, por exemplo, que promovem sustentabilidade, que não utilizam animais para os testes dos seus produtos. Então, a gente já está impregnado nas gerações que estão vindo, que estão na nossa sala de aula, algumas dessas questões voltadas para o meu papel na sociedade como um indivíduo, como um cuidador do meio ambiente também, que é uma outra habilidade. E aí, quais são os desafios e as oportunidades da educação do futuro? Ou melhor, né, da educação do agora. Sim, nós teremos desafios, mas nós também teremos muitas oportunidades. E quando a gente fala de desafios, aqui entra a aprendizagem não presencial, que eu acredito que ela é hoje um enorme desafio e ela ainda vai ser por muitos anos. A insegurança em relação à capacidade desse aprendizagem, como será que realmente o nosso aluno aprende no online? Como é que ele aprende? Então, acho que isso é uma coisa que ainda vai nos mobilizar por bastante tempo. E esse acesso desigual à tecnologia será um desafio também. Mas e as oportunidades? Quais serão as oportunidades que nós teremos? A personalização, que é flexibilizar a escolha dos horários, dos locais, aonde eu quero aprender, eu escolho aonde eu quero aprender. As tecnologias emergentes, que são aquelas que a gente nem sabe quais serão ainda, né? Que vão oferecer
Hoje já se está estudando tecnologias que ofereçam um maior engajamento desses estudantes. Cada dia mais está surgindo coisas novas. Tem algumas startups que estão focando nisso, que eu já dei uma olhada, já até conversei com uma de Minas Gerais, bem bacana, que eles estão focando no engajamento do estudante e também a oportunidade da disponibilidade de tecnologia acessível para todos. Então, serão os nossos principais desafios e as nossas oportunidades. Isso porque, só para reiterar, para quem não conhece ou não viu ainda sobre esse assunto, porque realmente nós temos gerações diferentes de professores e gerações diferentes de estudantes. E isso tudo faz com que realmente a gente precise pensar no futuro, que a gente quer, para que a gente realmente possa impactar no futuro da nossa sociedade. E essa frase também é muito importante: gerações diferentes são diferentes, nem melhores nem piores, diferentes, e nós temos que aprender a lidar com isso, entender os alunos que nós temos, que realmente os nossos alunos são gerações diferentes das nossas, eles têm uma exposição de conteúdo, de temática muito diferente, e cada um está em um lugar diferente. Então, tudo depende do ponto de vista. Aonde que esse aluno está? Aonde que ele mora? O que ele faz? Qual é os aspectos sociais onde ele vive? Né? Tudo isso impacta, sim, em tudo que a gente falou aqui hoje sobre educação do futuro. O que a gente vai ver no futuro? O que a gente vai ver no futuro vai depender muito do aonde o nosso aluno está, onde esse estudante está. Então, é isso que vai impactar muito na educação do futuro. E a gente não pode esquecer que talvez não exista uma forma de demonstrar amor maior do que simplesmente fazer o nosso trabalho de uma forma olhando para as pessoas e entendendo que, independente de qualquer coisa, são pessoas e o mundo precisa de pessoas. Nós precisamos de pessoas, todos nós precisamos de pessoas. Então, isso é a mensagem que eu deixo, a gente olhar para o mundo e ver que acima de qualquer coisa, são pessoas e o mundo precisa de cada um de nós, independente da geração, independente do lugar onde vive. Então, a gente precisa dar o nosso melhor também pelas próximas gerações. Quero aproveitar, convidar cada um de vocês e que também vocês possam compartilhar com todos os seus colegas professores para juntar-se a nós na comunidade Professor Z, que é a comunidade da Revolução da Educação. Então, quem está interessado em fazer parte dessa mudança de educação, ajudar a moldar o futuro da educação, eu convido para fazer parte, então, da nossa comunidade, que é a comunidade Professor Z, que está aqui o QR Code. Então, faço aqui os meus agradecimentos, agradeço do fundo do meu coração cada um de vocês que estão participando aqui. Também convido vocês a me acompanharem lá no YouTube, acessar o QR Code, compartilhar, seguir, assinar o nosso canal aí no YouTube, seguir lá no Instagram, que a gente compartilha bastante conteúdo bacana. Muito obrigada, e agora eu vou abrir aqui no ao vivo para a gente compartilhar um pouquinho de